Você trabalha duro, você planeja, você é inteligente. Mas sua vida não sai do lugar. Cada manhã você acorda com a mesma sensação sufocante, a sensação de que está correndo em círculos, fazendo muito, conquistando pouco. Você olha ao redor e vê pessoas menos preparadas que você prosperando, enquanto você fica preso na mesma rotina que não leva a lugar nenhum. O problema não é falta de oportunidade, não é falta de talento, não é o mercado, a economia ou a sorte dos outros. O problema é que você está vivendo sem um princípio. Um princípio interno que deveria guiar cada decisão que você toma, cada movimento que você faz, cada energia que você investe. Sem esse princípio, você vive reagindo, dispersando força, desperdiçando anos preciosos da sua vida em ações que não se conectam com nada maior. E enquanto você não descobrir qual é esse princípio que está faltando, você vai continuar girando em círculos. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente qual é esse princípio, como identificar Lu na sua vida e como usar Lu para finalmente sair da estagnação e começar a prosperar de verdade. Pare tudo o que você está fazendo. Essa pode ser a conversa que muda tudo. Número 1. A estagnação. Você acorda todo dia, faz as mesmas coisas, segue a mesma rotina. E no final do ano, quando olha para trás, sente que não saiu do lugar. Isso não é preguiça. Isso não é falta de esforço. Na verdade, você trabalha mais que a maioria das pessoas ao seu redor. Você se esforça, você tenta, você luta. Mas onde estão os resultados? Eu vou te contar uma verdade que dói, mas que você precisa ouvir. A estagnação não acontece porque você não faz nada. A estagnação acontece porque você faz muitas coisas sem direção. É como um motor que gira em ponto morto. Muito barulho, muito calor, mas o carro não sai do lugar. Você já parou para contar quantas horas por dia você passa ocupado? Quantas tarefas você completa? Quantos compromissos você cumpre? O problema não é a falta de movimento. O problema é que todo esse movimento não está levando você para lugar nenhum. É como alguém que fica nadando em círculos numa piscina. Você se cansa, você sua, você sente que trabalhou duro, mas quando sai da água, ainda está no mesmo lugar onde entrou. A estagnação é uma armadilha silenciosa. Ela não grita, ela não bate na sua porta, ela se infiltra na sua vida disfarçada de produtividade. Você fica tão ocupado sendo ocupado que esquece de perguntar para onde toda essa ocupação está te levando. Quantas vezes você já teve aquela sensação no final do dia? Você olha para tudo que fez e pensa: trabalhei o dia inteiro, mas o que realmente conquistei? É essa sensação de vazio produtivo que deveria te assustar. A verdade é que a estagnação não é sobre não fazer nada. A estagnação é sobre fazer as coisas erradas repetidamente, esperando que em algum momento elas se transformem nas coisas certas. Você fica preso em rotinas que não servem mais para quem você quer se tornar. Rotinas que funcionavam quando você tinha outros objetivos, outras ambições, outros sonhos, mas a vida mudou. Você mudou. Seus objetivos mudaram. E você continua seguindo o mesmo script de sempre. É como usar um mapa antigo para chegar a um destino novo. Não importa o quanto você ande, não importa o quão rápido você vai acabar perdido. Porque o mapa que você está seguindo não corresponde mais ao território que você quer conquistar. E aqui está o que mais dói na estagnação. Ela mata a ambição lentamente. No começo, você ainda acredita que as coisas vão mudar. Você ainda tem esperança. Você ainda faz planos. Mas mês após mês, ano após ano, quando os resultados não vêm, algo dentro de você começa a murchar.
Você para de sonhar grande. Para de fazer planos audaciosos. Para de acreditar que a vida pode ser extraordinária. E se conforma com uma versão menor, mais segura, mais previsível de quem você poderia ser. A estagnação não é apenas sobre não crescer profissionalmente. Não é apenas sobre não ganhar mais dinheiro. A estagnação é sobre perder a fé em si mesmo. É sobre aceitar que assim é a vida, quando na verdade você sabe que poderia ser muito mais. Você já se pegou olhando para outras pessoas e pensando: como elas conseguem? O que elas têm que eu não tenho? A resposta não é sorte, não é privilégio, não é conexões especiais. A resposta é algo muito mais simples e muito mais profundo. Elas não estão fazendo mais coisas que você. Elas estão fazendo as coisas certas. Elas não estão trabalhando mais horas que você. Elas estão trabalhando na direção certa. Elas não têm mais talento que você. Elas têm mais clareza. A estagnação é o resultado de viver no piloto automático, de acordar e seguir o mesmo roteiro todos os dias sem questionar se esse roteiro ainda faz sentido. É como dirigir sempre pelo mesmo caminho para o trabalho, mesmo sabendo que existe um caminho mais rápido e mais eficiente. Por que fazemos isso? Por que continuamos seguindo rotinas que não nos levam aonde queremos ir? Por que persistimos em estratégias que não funcionam? A resposta é simples, porque é mais fácil repetir o que já conhecemos do que ter a coragem de mudar. Mudar dá trabalho. Mudar exige que você saia da zona de conforto. Mudar significa admitir que o que você estava fazendo até agora não estava certo, e isso é difícil para o ego. Mas aqui está o que você precisa entender. A zona de conforto não é confortável. Ela só parece confortável porque é familiar. Na verdade, viver na zona de conforto é uma das coisas mais desconfortáveis que existem. É como usar um sapato apertado todos os dias. Você se acostuma com a dor, mas isso não significa que não está sofrendo. A estagnação cria uma dor constante e baixa, uma insatisfação crônica, uma sensação de que você está desperdiçando sua vida, desperdiçando seu tempo, desperdiçando seu potencial. E você está. Quantos anos da sua vida você já perdeu esperando que as coisas mudassem sozinhas? Quantos meses você passou esperando que os resultados aparecessem magicamente, sem que você mudasse nada no que estava fazendo? A definição de loucura é fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. E a maioria das pessoas vive nessa loucura todos os dias. Elas acordam, fazem as mesmas coisas que fizeram ontem e esperam que hoje seja diferente. Não vai ser diferente. Não enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas. A estagnação não é um acidente. Ela é uma escolha. Uma escolha inconsciente, mas ainda assim uma escolha. Você escolhe a estagnação toda vez que decide não questionar suas rotinas. Toda vez que decide não examinar seus hábitos. Toda vez que decide continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fez. E o tempo não para. Enquanto você fica preso na estagnação, outras pessoas estão avançando, estão crescendo, estão conquistando, estão se tornando quem você poderia se tornar se fizesse escolhas diferentes. O que mais dói na estagnação é olhar para trás e perceber quantas oportunidades você deixou passar, quantas chances você teve de mudar de direção e escolheu continuar no mesmo caminho. Quantas vezes a vida te deu sinais claros de que era hora de evoluir e você ignorou esses sinais? A vida não vai esperar por você. Ela não vai pausar enquanto você decide se quer ou não sair da estagnação. Ela continua. E se você não acompanhar, você fica para trás. Mas aqui está a boa notícia. A estagnação não é uma sentença permanente. Ela é uma condição temporária que você pode mudar a qualquer momento. Você não precisa de permissão de ninguém para sair da estagnação. Você não precisa esperar o momento perfeito.
Você não precisa esperar ter todos os recursos. Você só precisa entender por que está estagnado. E quando entender isso, quando realmente compreender o que está causando essa sensação de estar preso no mesmo lugar, você vai ter o poder de mudar tudo. A estagnação é um sintoma, não uma doença. É um sinal de que algo fundamental está faltando na sua abordagem à vida. E quando você descobrir o que é, tudo muda. Número 2. O princípio ausente. Existe algo que separa as pessoas que vivem uma vida extraordinária das pessoas que vivem uma vida comum. Não é sorte, não é talento natural, não é berço, não é educação formal. É um princípio interno. Um princípio é uma lei fundamental que governa suas decisões. É uma bússola interna que aponta sempre na mesma direção, não importa quão confusa esteja a situação ao seu redor. É o que faz você dizer não para certas coisas e sim para outras, sem hesitar. Mas a maioria das pessoas vive sem um princípio claro. Elas tomam decisões baseadas no humor do momento, na pressão externa, no que parece mais fácil ou mais popular. Elas vivem reagindo ao que acontece, em vez de agir com base em uma direção interna bem definida. Você já parou para pensar em quantas decisões você toma por dia? Centenas, milhares, desde o que vai comer no café da manhã até como vai responder um e-mail. Cada uma dessas decisões pode parecer pequena, mas todas juntas determinam a direção da sua vida. Quando você não tem um princípio claro, essas decisões se tornam caóticas. Algumas puxam você para um lado, outras para o lado oposto. O resultado é que você fica girando em círculos, gastando energia, mas não avançando em direção alguma. É como um barco sem bússola no meio do oceano. O capitão pode trabalhar dia e noite, pode ajustar as velas constantemente, pode fazer tudo certo tecnicamente. Mas, se não souber para onde está indo, todo esse esforço é inútil. Ele pode até estar navegando na direção oposta ao seu destino. A ausência de um princípio interno cria uma vida reativa. Você acorda e reage ao que aparece. Alguém te liga, você reage. Chega um e-mail urgente, você reage. Surge uma oportunidade, você reage. Aparece um problema, you reage. Mas onde está a sua proatividade? Onde está a sua iniciativa baseada em uma visão clara do que você quer construir? Onde está a sua capacidade de dizer não para as coisas que não se alinham com seus objetivos principais? Viver sem princípio é como ser uma folha ao vento. Você vai para onde o vento sopra. Você faz o que as circunstâncias ditam. Você segue o caminho que parece mais fácil no momento, sem considerar se esse caminho está te levando para onde você realmente quer ir. E o pior é que isso cria uma sensação constante de descontrole. Você sente que a vida está acontecendo com você, não através de você. Você sente que está sendo arrastado pelos eventos, em vez de estar comandando sua própria jornada. Quando você não tem um princípio claro, toda decisão se torna um dilema. Você fica em dúvida sobre o que fazer. Você perde tempo pesando prós e contras. Você busca opiniões de outras pessoas porque não confia na sua própria capacidade de decidir. Por que isso acontece? Porque sem um princípio interno, você não tem um critério consistente para avaliar suas opções. Você não tem uma régua interna para medir se algo está alinhado com quem você quer ser e aonde você quer chegar. É como tentar montar um quebra-cabeça sem ver a imagem da caixa. Você tem todas as peças, você pode até encaixar algumas delas, mas não faz ideia de como o resultado final deveria ficar. Então você fica tentando combinações aleatórias, esperando que em algum momento tudo se encaixe magicamente. Mas não se encaixa. Não sem uma visão clara do todo. O princípio interno é essa visão clara. É a imagem da caixa do quebra-cabeça da sua vida. Quando você tem essa imagem,
Cada peça tem um lugar certo. Cada decisão tem um critério claro. Cada ação tem um propósito definido. Pessoas com princípios claros não ficam em dúvida sobre o que fazer. Elas não perdem tempo consultando todo mundo antes de tomar uma decisão. Elas não ficam mudando de direção a toda hora. Elas sabem o que querem, sabem por que querem e sabem o que precisam fazer para conseguir. Isso não significa que elas nunca enfrentam dificuldades. Isso não significa que o caminho é sempre fácil. Mas significa que elas sabem qual é o caminho. E quando você sabe qual é o caminho, você pode suportar qualquer dificuldade que apareça pelo caminho. Quando você vive sem um princípio claro, você desperdiça energia mental todos os dias. Você gasta energia decidindo coisas que deveriam ser automáticas. Você gasta energia questionando escolhas que já deveria ter resolvido há muito tempo. Você gasta energia indo e voltando entre opções diferentes. É como ter vazamentos em um balde. Não importa quanta água você coloque, ela sempre escapa pelos furos. E você fica se perguntando por que nunca consegue encher o balde, sem perceber que o problema não é a quantidade de água, mas os vazamentos. Na vida, esses vazamentos são as decisões inconsistentes. São as mudanças constantes de direção. São as escolhas que contradizem outras escolhas que você fez antes. E todo esse desperdício de energia te impede de acumular momentum na direção certa. Pessoas de sucesso não são necessariamente mais inteligentes que você. Elas não trabalham necessariamente mais horas que você. Mas elas têm algo que você pode não ter. Um princípio claro que governa suas escolhas. Esse princípio funciona como um filtro. Ele filtra oportunidades, ele filtra distrações, ele filtra relacionamentos. Ele filtra tudo o que chega até elas, permitindo apenas o que está alinhado com sua direção principal. Quando você não tem esse filtro, tudo parece importante. Toda oportunidade parece boa. Todo convite parece interessante. E você acaba dizendo sim para muitas coisas, dispersando sua energia e diluindo seus resultados. O princípio interno também determina como você usa seu tempo. Pessoas sem princípio claro vivem apagando incêndios. Elas passam o dia lidando com urgências, com coisas que precisam ser feitas agora. Mas nunca sobra tempo para as coisas realmente importantes. Por que isso acontece? Porque sem um princípio claro, você não consegue distinguir entre o que é urgente e o que é importante. Tudo parece ter a mesma prioridade. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Pessoas com princípios claros fazem o contrário. Elas começam o dia com as coisas mais importantes. Elas protegem seu tempo para as atividades que realmente movem suas vidas para frente. As urgências ficam para depois, se sobrar tempo. Isso pode soar egoísta para quem não entende. Mas não é egoísmo, é responsabilidade. É a responsabilidade de fazer sua vida contar. É a responsabilidade de não desperdiçar seu tempo em atividades que não contribuem para seus objetivos principais. Quando você vive sem um princípio claro, você também vive sem critérios claros para avaliar seu progresso. Você não sabe se está indo bem ou mal. Você não sabe se está avançando ou retrocedendo. Você vive numa espécie de limbo emocional, nunca completamente satisfeito, mas também nunca completamente insatisfeito. É como correr uma maratona sem saber onde é a linha de chegada. Você pode estar correndo na velocidade certa, você pode estar fazendo tudo tecnicamente correto, mas como você vai saber se está perto do objetivo ou se ainda tem muito chão pela frente? O princípio interno é sua linha de chegada. É o que permite você medir seu progresso, celebrar suas conquistas e ajustar sua estratégia quando necessário. Sem ele, você fica correndo no escuro, esperando que alguém te avise quando chegar ao destino. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Ninguém vai te avisar.
Ninguém está torcendo pelo seu sucesso mais do que você deveria estar. Ninguém conhece seus sonhos melhor do que você. E ninguém vai viver as consequências das suas escolhas além de você mesmo. Por isso você precisa parar de esperar que alguém venha e diga qual deveria ser seu princípio. Você precisa parar de esperar que a vida se organize sozinha. Você precisa parar de esperar que as coisas façam sentido sem que você faça o trabalho de dar sentido a elas. Definir um princípio interno é uma responsabilidade pessoal e intransferível. É o trabalho mais importante que você pode fazer, porque é o trabalho que determina como todos os outros trabalhos da sua vida vão se desenrolar. E quando você finalmente identificar e abraçar esse princípio, quando ele se tornar a lei fundamental que governa suas decisões, você vai perceber que a estagnação era apenas o sintoma de uma vida sem direção clara. Número 3. Direção versus esforço. Existe uma mentira que nossa sociedade vende como verdade absoluta. A mentira de que mais esforço sempre gera mais resultado. A mentira de que se você não está progredindo é porque não está se esforçando o suficiente. Essa mentira mantém milhões de pessoas presas em ciclos de esforço estéril. Elas trabalham mais horas, fazem mais tarefas, se comprometem com mais projetos, esperando que algum dia toda essa atividade se transforme em progresso real. Mas não se transforma. Porque esforço sem direção é como acelerar um carro com o freio de mão puxado. Você pode pisar fundo no acelerador, pode fazer barulho, pode até superaquecer o motor, mas não vai sair do lugar. E quanto mais força você faz, mais desgaste você causa. Você já trabalhou com alguém que estava sempre ocupado, mas nunca parecia terminar nada importante? Alguém que chegava cedo, saía tarde, mas no final do mês não tinha resultados significativos para mostrar? Essa pessoa não era preguiçosa. Ela só estava aplicando esforço na direção errada. A direção é mais importante que a intensidade. É melhor caminhar devagar na direção certa do que correr na direção errada. É melhor fazer menos coisas, mas fazer as coisas certas, do que fazer muitas coisas que não importam. Pense em uma flecha. A força do arco é importante, mas se o arqueiro não mirar no alvo certo, toda essa força é desperdiçada. Uma flecha bem direcionada com menos força vai acertar o alvo. Uma flecha com muita força, mas mal direcionada, vai voar para longe e se perder. Na vida, você é ao mesmo tempo o arqueiro e a flecha. Você tem uma quantidade limitada de energia, tempo e recursos. A questão não é ter mais energia, mais tempo, mais recursos. A questão é direcionar melhor o que você já tem. Mas como a maioria das pessoas escolhe sua direção? Elas seguem o que todo mundo está fazendo. Elas fazem o que parece óbvio. Elas seguem as regras convencionais de sucesso, mesmo que essas regras não estejam funcionando para elas. É como seguir uma multidão sem saber para onde ela está indo. Você assume que se tanta gente está indo para aquele lado, deve ser o lado certo. Mas e se a multidão estiver perdida também? E se todos estiverem seguindo uns aos outros, sem que ninguém realmente saiba o destino? A direção correta não é necessariamente a direção popular. Não é necessariamente a direção que seus pais escolheriam para você. Não é necessariamente a direção que seus amigos acham mais segura. A direção correta é a que está alinhada com quem você realmente é e com o que você realmente quer conquistar. E aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca para descobrir quem realmente é e o que realmente quer conquistar. Elas vivem com base em expectativas externas, em pressões sociais, em definições de sucesso que foram impostas por outros. Resultado: elas se esforçam muito para chegar a lugares que não queriam estar. Elas conquistam objetivos que não eram realmente delas. Elas constroem vidas que não representam quem elas são por dentro.
E depois ficam se perguntando por que se sentem vazias, mesmo tendo sucesso pelos padrões convencionais. Quando você não tem clareza sobre sua direção, você tende a imitar o que vê funcionando para outras pessoas. Você vê alguém bem-sucedido em determinada área e pensa: vou fazer a mesma coisa. Mas você não considera se essa pessoa tem os mesmos valores que você, as mesmas prioridades, a mesma personalidade. É como tentar usar o mapa de viagem de outra pessoa para chegar ao seu destino. Pode até dar certo se vocês estiverem indo para o mesmo lugar. Mas se os destinos forem diferentes, esse mapa vai te levar para o lugar errado, não importa quão bem você siga as instruções. Cada pessoa tem um conjunto único de talentos, valores, experiências e aspirações. O que funciona perfeitamente para uma pode ser completamente inadequado para outra. Por isso, copiar estratégias raramente funciona a longo prazo. Você precisa descobrir sua própria direção. Precisa construir sua própria estratégia. Precisa definir seus próprios critérios de sucesso. E isso exige introspecção, autoconhecimento, coragem para ser diferente. Aqui está outra verdade incômoda. A direção certa nem sempre é a mais fácil. Na verdade, geralmente não é. Se fosse fácil, todo mundo estaria indo para lá. A direção certa é a que faz mais sentido para você, considerando quem você é e aonde você quer chegar. E quando você escolhe sua direção com base em critérios internos, não externos, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar energia lutando contra sua própria natureza. Você para de tentar se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Em vez disso, você começa a trabalhar a seu favor. Você começa a usar seus talentos naturais, em vez de tentar desenvolver talentos que não tem. Você começa a perseguir objetivos que realmente importam para você, em vez de objetivos que você acha que deveria perseguir. Essa mudança de esforço para a direção transforma completamente seus resultados. De repente, você está conseguindo mais trabalhando menos. Você está progredindo mais rápido com menos estresse. Você está conquistando coisas que realmente importam, em vez de acumular conquistas vazias. Isso acontece porque quando você está na direção certa, você encontra menos resistência. É como nadar a favor da correnteza em vez de contra ela. A água continua sendo água. Você continua tendo que nadar, mas agora a própria corrente está te ajudando a chegar ao destino. Pessoas que descobriram sua direção verdadeira trabalham com uma eficiência que parece mágica para quem está vendo de fora. Elas fazem progressos consistentes sem parecer que estão se matando de trabalhar. Elas conseguem resultados que outros só conseguiriam com muito mais esforço. Não é porque elas são mais inteligentes, não é porque elas são mais sortudas, é porque elas estão aplicando sua energia na direção certa. E energia aplicada na direção certa sempre produz resultados superiores à energia aplicada aleatoriamente. Mas descobrir sua direção verdadeira exige que você pare de fazer certas coisas. Exige que você diga não para oportunidades que não se alinham com seus objetivos principais. Exige que você decepcione algumas pessoas que esperavam que você fizesse escolhas diferentes. E isso é difícil. É muito mais fácil continuar ocupado com tudo um pouco do que ter a disciplina de focar apenas no que realmente importa. É mais fácil agradar todo mundo do que ter a coragem de seguir seu próprio caminho. Mas aqui está o que você precisa entender. Quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém, incluindo você mesmo. Quando você tenta fazer tudo um pouco, você acaba não fazendo nada realmente bem. A direção verdadeira exige sacrifícios. Exige que você abra mão de algumas coisas boas para se concentrar nas coisas excelentes. Exige que você seja seletivo, que seja rigoroso, que seja intransigente com suas prioridades.
Mas esses sacrifícios não são perdas, são investimentos. Você sacrifica a dispersão para ganhar concentração. Você sacrifica a aprovação universal para ganhar resultados extraordinários. Você sacrifica a facilidade momentânea para conquistar a satisfação duradoura. E quando você finalmente alinha seu esforço com sua direção verdadeira, quando para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com suas forças naturais, você descobre que o progresso não só é possível como é inevitável. Número 4. Clareza e alinhamento. Existe uma razão pela qual algumas pessoas conseguem tomar decisões rapidamente enquanto outras ficam paralisadas diante de qualquer escolha. Existe uma razão pela qual algumas pessoas têm uma produtividade extraordinária enquanto outras se sentem sobrecarregadas com tarefas simples. Essa razão tem um nome: clareza mental. Clareza mental é o estado de ter uma visão nítida sobre o que você quer, por que você quer e o que precisa fazer para conseguir. É como limpar a poeira de um espelho. De repente, você consegue ver sua própria imagem com perfeição, sem distorções, sem borrões. Mas a maioria das pessoas vive com a mente embaçada. Elas têm dezenas de objetivos meio definidos, centenas de tarefas mal priorizadas, milhares de pensamentos desorganizados competindo por atenção. É como tentar dirigir à noite em uma estrada desconhecida, com o para-brisa sujo. Você consegue andar, mas devagar, com medo, parando o tempo todo sem saber se está no caminho certo. A clareza mental remove todos esses obstáculos. Quando sua mente está clara, você sabe exatamente o que fazer a cada momento. Você não perde tempo decidindo entre opções óbvias. Você não fica em dúvida sobre prioridades. Você não se distrai com coisas irrelevantes. É como a diferença entre um laser e uma lâmpada comum. A lâmpada espalha luz em todas as direções, iluminando um pouco de tudo, mas sem intensidade suficiente para ter impacto real. O laser concentra toda a energia luminosa em um único ponto, criando um feixe tão poderoso que pode cortar metal. Sua mente pode funcionar como uma lâmpada ou como um laser. A escolha é sua. Quando sua mente funciona como uma lâmpada, você pensa em tudo um pouco, mas não se aprofunda em nada realmente importante. Você conhece um pouco sobre muitos assuntos, mas não domina nenhum. Você tem muitos projetos iniciados, mas poucos projetos terminados. Quando sua mente funciona como um laser, você concentra sua energia mental nos pontos que realmente importam. Você desenvolve conhecimento profundo nas áreas que fazem diferença para seus objetivos. Você finaliza projetos com qualidade excepcional. Mas como você desenvolve clareza mental? Como você limpa o para-brisa da sua mente? Primeiro, você precisa parar de consumir informação desnecessária. Vivemos numa era de sobrecarga de informação. Todos os dias somos bombardeados com notícias, opiniões, análises, comentários sobre assuntos que não têm nenhuma relação com nossos objetivos pessoais. Você realmente precisa saber sobre todos os escândalos políticos? Você realmente precisa acompanhar todas as tendências das redes sociais? Você realmente precisa ter opinião sobre todos os assuntos que estão em debate público? Cada informação desnecessária que entra na sua mente ocupa espaço mental que poderia estar sendo usado para coisas produtivas. É como encher um quarto com coisas que você não usa. Elas não quebram nada, mas ocupam espaço e dificultam a circulação. Pessoas com clareza mental são extremamente seletivas sobre o que permitem entrar em suas mentes. Elas consomem apenas informações que contribuem para seus objetivos. Elas dizem não para a maioria das distrações informacionais. Segundo, você precisa organizar seus pensamentos no papel. Pensamentos que ficam apenas na cabeça tendem a ficar desorganizados, incompletos, repetitivos. Quando você escreve seus pensamentos, você é forçado a estruturá-los,
a dar forma clara a eles. É como a diferença entre ter peças de quebra-cabeça espalhadas numa gaveta e ter as peças organizadas numa mesa. Na gaveta, você sabe que as peças estão lá, mas não consegue ver o quadro geral. Na mesa, você pode ver como as peças se relacionam e onde cada uma se encaixa. Escrever não é apenas uma forma de registrar pensamentos, é uma forma de pensar melhor. Quando você escreve, você ativa partes diferentes do cérebro, cria conexões que não existiam antes, desenvolve insights que não surgiram enquanto a ideia estava apenas na sua cabeça. Terceiro, você precisa eliminar as contradições entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. A maioria das pessoas vive em constante conflito interno. Elas pensam uma coisa, falam outra, e fazem uma terceira completamente diferente. Esse desalinhamento cria uma tensão mental constante. É como tentar dirigir um carro com as rodas desalinhadas. O carro anda, mas vibra. Puxa para os lados, gasta mais combustível, desgasta os pneus mais rapidamente. Quando seus pensamentos, palavras e ações estão alinhados, você experimenta uma sensação de integridade e fluidez que é impossível de conseguir de outra forma. Você para de lutar contra si mesmo. Você para de desperdiçar energia mental tentando justificar contradições. Pessoas com clareza mental vivem de forma integrada. O que elas pensam em particular é consistente com o que elas falam em público. O que elas falam é consistente com o que elas fazem. Não há compartimentos separados, não há versões diferentes de si mesmas para situações diferentes. Essa integração libera uma quantidade enorme de energia mental que antes estava sendo desperdiçada em conflitos internos. É como parar de usar força para segurar uma mola comprimida. De repente, você tem muito mais energia disponível para usar em coisas construtivas. Quarto, você precisa definir critérios claros para tomar decisões. Sem critérios claros, toda decisão se torna um dilema. Você fica pesando prós e contras indefinidamente, consultando outras pessoas, mudando de opinião constantemente. Critérios claros funcionam como filtros automáticos. Quando surge uma oportunidade, você não precisa analisar tudo desde o início. Você simplesmente aplica seus critérios e a decisão surge naturalmente. Por exemplo, se um de seus critérios é só me comprometo com projetos que me permitam usar meus talentos principais, você pode avaliar qualquer oportunidade com base nesse critério. Se a oportunidade atende ao critério, você considera. Se não atende, você dispensa sem precisar perder tempo analisando outros aspectos. Pessoas com clareza mental têm critérios bem definidos para tudo. Que tipo de trabalho aceitar, que tipo de relacionamento cultivar, que tipo de compromisso assumir, como usar o tempo livre, como investir dinheiro. Elas não improvisam decisões importantes. Quinto, você precisa criar sistemas que eliminam decisões desnecessárias. Toda decisão, por menor que seja, gasta energia mental. Se você tem que decidir toda manhã o que vai comer no café, o que vai vestir, que rota vai pegar para o trabalho, você está desperdiçando energia mental que poderia ser usada para decisões realmente importantes. Pessoas com clareza mental automatizam o máximo possível de decisões rotineiras. Elas criam sistemas e hábitos que reduzem a necessidade de escolhas constantes. Elas reservam sua energia mental para as decisões que realmente fazem diferença. Quando você desenvolve clareza mental verdadeira, várias coisas começam a mudar na sua vida. Primeiro, você para de procrastinar. Procrastinação é quase sempre resultado de falta de clareza. Quando você sabe exatamente o que fazer e por que fazer, não há razão para adiar. Segundo, você se torna muito mais produtivo, mas sem a sensação de correria ou estresse. Produtividade baseada em clareza é calma,
sustentável, elegante. Você faz as coisas certas na ordem certa, pelo tempo necessário. Terceiro, você começa a atrair oportunidades melhores. Pessoas claras sobre o que querem comunicam essa clareza através de suas ações e palavras. E clareza atrai clareza. Pessoas que também sabem o que querem reconhecem essa qualidade em você e se sentem naturalmente atraídas. A clareza mental não é um luxo. É uma necessidade para qualquer pessoa que queira viver uma vida extraordinária. Sem ela, você fica navegando no escuro, desperdiçando tempo, energia e oportunidades. Com ela, você se torna imparável. Número 5. Prosperidade consciente. Existe uma crença perigosa que permeia nossa cultura. A crença de que riqueza e sabedoria são incompatíveis, que pessoas boas não se preocupam com dinheiro, que buscar prosperidade material é superficial, ganancioso ou espiritualmente inferior. Essa crença mantém milhões de pessoas boas presas na mediocridade financeira. Elas sabotam suas próprias oportunidades de prosperidade porque acreditam que ter dinheiro as tornaria pessoas piores. Mas aqui está a verdade que elas não querem ver. A pobreza não te torna uma pessoa melhor. A pobreza não te torna mais sábio, mais generoso ou mais virtuoso. A pobreza apenas te torna pobre. E quando você é pobre, você tem menos recursos para ajudar outras pessoas, menos capacidade de contribuir para causas importantes, menos liberdade para escolher como quer viver sua vida, menos poder para criar mudanças positivas no mundo. A prosperidade verdadeira não é sobre acumular dinheiro por acumular. Não é sobre ostentar riqueza ou provar status social. A prosperidade verdadeira é sobre ter recursos suficientes para viver de acordo com seus valores, para perseguir seus objetivos, para contribuir de forma significativa. Mas prosperidade sem sabedoria é perigosa. Rica sem clareza interna pode se tornar destrutiva, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Por isso, a ordem é importante. Primeiro a clareza, depois a abundância. Quando você desenvolve clareza sobre quem você é, o que você quer e como você quer contribuir para o mundo, a prosperidade se torna uma ferramenta para realizar esses objetivos. Ela deixa de ser um fim em si mesma e se torna um meio para viver uma vida extraordinária. Pessoas com prosperidade consciente não trabalham apenas pelo dinheiro. Elas trabalham por propósito, por impacto, por crescimento pessoal. O dinheiro vem como consequência natural de criarem valor genuíno para outras pessoas. E aqui está algo que poucos entendem. Quando você está genuinamente focado em criar valor para outros, em resolver problemas reais, em contribuir para o bem comum, a prosperidade material se torna quase inevitável. Por quê? Porque dinheiro é simplesmente uma representação de valor trocado. Quanto mais valor você cria para outras pessoas, mais dinheiro naturalmente flui em sua direção. Não como objetivo principal, mas como subproduto natural de uma vida bem vivida. Mas a maioria das pessoas aborda a prosperidade de forma completamente equivocada. Elas focam primeiro no dinheiro, depois tentam descobrir como criar valor. Elas perguntam: o que posso fazer para ganhar dinheiro? Em vez de perguntar: como posso contribuir de forma única para o mundo? Essa abordagem invertida raramente funciona a longo prazo. Mesmo quando funciona temporariamente, ela deixa a pessoa se sentindo vazia, porque não há conexão entre o trabalho e o propósito pessoal. Pessoas com prosperidade consciente fazem o contrário. Elas primeiro descobrem sua contribuição única, depois encontram formas de monetizar essa contribuição. Elas perguntam: qual é minha forma natural de criar valor? E depois, como posso ser bem remunerado por isso?
Essa abordagem cria uma prosperidade muito mais sólida e sustentável. Porque, quando você está fazendo algo que ama, algo em que é naturalmente bom, algo que ajuda outras pessoas, você pode fazer isso por décadas sem se cansar. E quanto mais tempo você faz, melhor você fica, mais valor você cria, mais próspero você se torna. Mas prosperidade consciente vai além de simplesmente ganhar dinheiro fazendo algo que você gosta. Ela inclui uma relação saudável com o dinheiro em si. Pessoas com prosperidade consciente não têm medo do dinheiro, não se sentem culpadas por ter dinheiro, não acreditam que precisam ser pobres para ser virtuosas. Elas veem o dinheiro pelo que ele realmente é, uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, pode ser usada para construir ou para destruir. A questão não é ter ou não ter a ferramenta, mas como você usa ela. Uma pessoa com uma marreta pode usar para construir uma casa ou para destruir uma casa. A marreta em si é neutra. O que determina o resultado é a intenção e a sabedoria da pessoa que a está usando. O mesmo vale para o dinheiro. Pessoas sábias usam dinheiro para criar mais liberdade, mais oportunidades, mais capacidade de contribuir. Pessoas tolas usam dinheiro para criar mais problemas, mais dependências, mais isolamento. Por isso a ordem é tão importante. Primeiro desenvolva sabedoria, depois busque abundância. Se você buscar abundância sem sabedoria, ela pode se tornar uma maldição. Se você desenvolver sabedoria sem buscar abundância, você está limitando sua capacidade de impacto. Pessoas com prosperidade consciente também entendem que riqueza verdadeira é multidimensional, não é apenas sobre dinheiro. É sobre ter riqueza de tempo, riqueza de relacionamentos, riqueza de saúde, riqueza de experiências, riqueza de propósito. Elas não sacrificam uma dimensão para conquistar outra, não destroem a saúde para ganhar dinheiro, não destroem relacionamentos para avançar na carreira, não sacrificam integridade para conseguir vantagens temporárias. Em vez disso, elas buscam prosperidade integrada. Elas querem ser prósperas em todas as áreas importantes da vida e descobrem que quando você aborda a vida dessa forma holística, uma área fortalece a outra. Relacionamentos saudáveis contribuem para sucesso profissional. Saúde física contribui para clareza mental. Integridade moral contribui para a confiança dos outros. Tudo se conecta. Mas talvez o aspecto mais importante da prosperidade consciente seja a mentalidade de abundância que ela cria. Pessoas com prosperidade consciente não acreditam que existe uma quantidade limitada de sucesso disponível no mundo. Elas não veem o sucesso de outras pessoas como ameaça ao seu próprio sucesso. Em vez disso, elas acreditam que existe abundância suficiente para todos, que o sucesso de uma pessoa pode criar oportunidades para outras pessoas, que colaboração gera mais riqueza do que competição. Essa mentalidade transforma completamente como elas se relacionam com outras pessoas. Em vez de esconder conhecimento, elas compartilham. Em vez de sabotar concorrentes, elas procuram formas de colaborar. Em vez de guardar oportunidades para si, elas conectam pessoas que podem se beneficiar mutuamente. E sabe o que acontece quando você age dessa forma? Você se torna um imã para oportunidades. Pessoas começam a procurar você para parcerias. Começam a indicar você para projetos interessantes. Começam a confiar em você com informações valiosas. Por quê? Porque elas sabem que você não vai usar essas oportunidades apenas para benefício próprio. Elas sabem que você vai usar para criar valor para todos os envolvidos. Quando você combina clareza interna com mentalidade de abundância e foco em criar valor genuíno, a prosperidade se torna não apenas possível, mas inevitável. Não acontece da noite para o dia, mas acontece de forma consistente e sustentável. E quando finalmente chega,
Ela não te corrompe nem te muda para pior, porque você já desenvolveu a sabedoria necessária para usá-la bem. Você já tem clareza sobre seus valores e prioridades. Você já entende que prosperidade é uma responsabilidade, não apenas um privilégio. Essa é a diferença entre prosperidade consciente e riqueza comum. Riqueza comum pode ser conseguida por acidente, por sorte, por herança. Prosperidade consciente só pode ser construída através de desenvolvimento pessoal consistente e contribuição genuína para o mundo. Mas uma vez que você a conquista, ela se torna uma base sólida para construir uma vida verdadeiramente extraordinária. Uma vida onde você tem não apenas recursos materiais, mas também sabedoria para usá-los bem. Uma vida onde a abundância externa reflete a abundância interna. E quando isso acontece, você percebe que a estagnação era apenas o sintoma de uma vida sem direção clara, sem princípios definidos, sem alinhamento entre ação e propósito. Era o sintoma de uma mente confusa tentando navegar um mundo complexo sem bússola interna. Agora você tem a bússola, agora você tem a direção, agora você tem a clareza necessária para transformar esforço em progresso, ação em resultado, potencial em realidade. A escolha é sua: continuar na estagnação ou usar estes princípios para construir a vida extraordinária que sempre soube que era possível. Você chegou até aqui porque alguma coisa dentro de você se recusa a aceitar a mediocridade. Alguma coisa dentro de você sabe que existe mais, muito mais. E essa coisa que se recusa a aceitar tem um nome. Chama-se propósito, chama-se destino, chama-se a versão de você que está esperando para nascer. Mas ela não vai nascer sozinha. Ela não vai aparecer magicamente porque você deseja. Ela precisa ser construída, tijolo por tijolo, decisão por decisão, dia por dia. O princípio que faltava na sua vida estava sempre lá. Você apenas não sabia como acessá-lo, não sabia como transformá-lo em ação, não sabia como usá-lo para quebrar as correntes da estagnação. Agora você sabe. A pergunta não é mais se você pode mudar. A pergunta é quando você vai começar. A pergunta não é mais se você tem potencial. A pergunta é quando você vai liberá-lo. Neste exato momento, enquanto estas palavras chegam até você, uma transformação está acontecendo. Você pode sentir. É sutil, mas está lá. É o despertar de algo que estava adormecido. Sua vida está prestes a tomar uma direção completamente nova. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora mesmo. Porque você entendeu o segredo. Você descobriu o que estava faltando. Você encontrou o princípio que vai guiar cada passo, cada escolha, cada movimento daqui para frente. E se você quer continuar essa transformação, se quer que essa energia continue fluindo através da sua vida, não espere. Se inscreva no canal agora. Ative as notificações. Porque essa jornada está apenas começando. O momento é agora. A escolha é sua. A vida extraordinária está esperando. Não amanhã, não depois. Agora.